Queridos irmãos, irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Convido, portanto, você a pegar a sua Bíblia e abri-la juntamente comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Leremos juntos do verso 15 até o verso 19 e rogamos a Deus que graciosamente ilumine-nos a fim de que nós possamos transmitir a palavra de Deus ao meu e ao seu coração, e assim Cristo seja enaltecido, engrandecido, exaltado através da proclamação da sua santa palavra. Diz-nos assim a Escritura Sagrada, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao versículo 19, diz assim a Escritura Sagrada: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca eu porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Queridos irmãos e irmãs, oremos brevemente uma vez mais, rogando a iluminação do Espírito Santo de Deus em nossa vida acerca desse texto, para que Ele ministre a sua palavra ao nosso coração. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu tens nos amado e nos acolhido. Tua mão redentora tem nos alcançado e nos preservado por meio da graça do Teu Santo Espírito, habitando e guiando-nos em toda a verdade. Rogamos nesse instante que o Teu Espírito nos ilumine o entendimento e possa o Senhor, queira o Senhor, realize o Senhor prodigiosamente nesta noite a sua palavra em nossos corações. Pedimos, ó Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o ser humano tem naturalmente uma curiosidade acerca das coisas futuras. É próprio da nossa humanidade o desejo de conhecer o amanhã, o anseio por discernir o futuro,
simplesmente pelo fato de que o futuro, o amanhã, nos causa ansiedade e muitas das vezes temor. Ansiedade e temor são provocados em nossos corações pelo simples fato de que nós não podemos controlá-lo. E o desejo de conhecermos visa ou tem essencialmente inserido em si o desejo de conhecê-lo, porque aquilo que se conhece aparentemente se pode controlar. É naturalmente por esta razão que quase todas as religiões têm dogmas, ideias, doutrinas e conceitos escatológicos. Quase todas as religiões trazem alguma perspectiva acerca do futuro, acerca do amanhã. E naturalmente, amados irmãos, essa realidade também permeava a experiência do povo de Israel, a experiência do povo de Deus na sua peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida. E muito desse anseio por descobrir, por desvendar o amanhã, por desvendar o futuro, estava relacionado também com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Nesse texto, nós encontramos o próprio Deus advertindo a Israel para não agir em conformidade com as nações cananeias, com os povos cananeus, que na busca, no anseio por descobrirem o futuro, por desvendarem o amanhã, praticavam abominações ao Senhor. Praticavam e usavam elementos que desagradavam a Deus. Então o próprio Deus, por meio do profeta Moisés, instrui a Israel a não proceder em conformidade com as nações cananeias. Não há no texto, imediatamente, nenhuma censura por desvendar o futuro, ou pelo menos, por desejar conhecê-lo, por desejar desvendá-lo. Deus não censura o desejo do povo de Israel de conhecer o amanhã. A censura no texto é clara e incisiva, quando Deus, por meio do profeta Moisés, censura Israel para que não use dos artifícios, dos elementos abomináveis ao Senhor, praticados e usados pelos povos cananeus, no anseio de descobrir o amanhã, de desvendar o futuro. Percebemos isso claramente no texto. Observe comigo. Ainda em Deuteronômio, capítulo 18, no verso 9, o Senhor, por meio de Moisés, fala ao seu povo, fala a Israel, a igreja no Antigo Testamento, e diz-lhes: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromantes,
nem mágicos, nem quem consultar os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. De fato, amados irmãos, o texto, a perícope que nós lemos, nos narra a instituição do ministério profético, representado no texto pelo próprio profeta Moisés. E uma linhagem que seriam apenas sombras e figuras daquele profeta que veio de Deus e é Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas era comum, naquele contexto, nações pagãs, até mesmo entre os povos cananeus, de possuírem profetas, adivinhadores, encantadores, prognosticadores, pessoas que exerciam ou pensavam exercer o domínio ou perscrutarem ou desvendarem o amanhã e o futuro. No entanto, o ministério profético em Israel é totalmente distinto, é totalmente diferente. Porque o ministério profético, conforme estabelecido pelo próprio Deus e revelado-nos na sua palavra, não tem como objetivo nos ensinar que a função do profeta era adivinhar o futuro. A função do profeta em Israel não era fazer projeções ou prognósticos acerca do amanhã, das realidades vindouras. Embora estes, em muitos momentos, foram usados com este objetivo, revelando a vontade de Deus, que haveria de se consumar no tempo e na história, quer seja para o seu contexto, naquele momento específico, quer seja na história que haveria de se desenvolver nos dias, semanas, meses, anos e até séculos seguintes. Todavia, o ministério profético em Israel não tinha essencialmente esse objetivo de propagar adivinhações, de desvendar o futuro, de descortinar as sombras do amanhã para satisfazer a curiosidade de Israel, para satisfazer a curiosidade humana e, de certa forma, nos trazer uma falsa segurança. Nós vemos, portanto, nesse texto, queridos irmãos, as funções de um verdadeiro profeta, de alguém que falava em nome do Senhor. Todavia, o que nós percebemos a partir do texto sagrado, o que nós entendemos e discernimos a partir do texto sagrado, queridos irmãos, é de que o profeta, o porta-voz da palavra de Deus, o porta-voz da vontade de Deus, aqui representado na pessoa de Moisés, não tem como objetivo expressar ou explicitar através das suas ações proféticas o poder de Deus, os prodígios de Deus, embora isso tenha acontecido no ministério profético de Moisés. O fato
é que quando nós olhamos para a figura de Moisés como profeta do Senhor, nós vamos encontrar uma singularidade no ministério profético exercido pelo profeta Moisés. No capítulo 34 do livro de Deuteronômio, e o versículo de número 10, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, nos escreve a seguinte palavra: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Um texto paralelo no livro do Êxodo, no capítulo de número 33, a palavra de Deus nos diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Ora, meus queridos irmãos, esse texto, como disse há pouco, a perícope da nossa reflexão nesta noite, de fato, remete-nos à instituição do ministério profético, do qual Moisés é um profeta singular, distinto de todos os outros. Mas a singularidade do profeta Moisés não está relacionada às suas ações proféticas, aos prodígios e maravilhas através do qual Deus realizou no Egito. O que torna o ministério profético de Moisés singular não é o fato de que ele confrontou o homem mais poderoso do mundo naquela ocasião, o faraó, o rei do Egito. Não é o fato de que, através do ministério de Moisés, os prodígios de Deus e a ira de Deus intervindo na criação para julgar aquela nação idólatra e alienada de Deus. Não é os prodígios, nem essa atividade profética de Moisés que o torna singular entre os profetas de Israel, entre os servos de Deus. O que torna o ministério profético de Moisés singular é o fato de que ele falava face a face com Deus. Nós vimos isso quando lemos há pouco Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. E lemos também Êxodo capítulo 33, versículo 11, quando o texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, o autor escreveu dizendo-nos que Moisés falava face a face com Deus, como qualquer amigo fala com o seu amigo. Esse texto, a perícope da nossa reflexão, que há pouco ressaltei, que marca a instituição do ministério profético, sobrepuja essa verdade e lança-nos profeticamente o entendimento acerca de um profeta cujos profetas do Antigo Testamento foram apenas figuras que apontavam para o seu ministério singular, distinto de todos os demais, o profeta de Nazaré, o profeta Jesus. E eu gostaria, portanto, de ressaltar essa verdade no texto a partir de 4 princípios que eu penso nós encontramos no texto
para nos fazer discernir, compreender essa verdade gloriosa. O primeiro princípio está no versículo de número 15. Observe comigo. Versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis. O primeiro princípio que nós encontramos nesse texto, irmãos, é a promessa de um novo Moisés. É isto que fica explícito no versículo de número 15. Um novo Moisés, que haveria de ser suscitado para substituir o profeta Moisés. Lembremos-nos, amados irmãos, que Israel está no deserto, na iminência de entrar na terra prometida. Eles haviam saído do cativeiro egípcio e estavam sendo guiados pela mão graciosa e poderosa de nosso Deus. E enquanto caminhavam, guiados por Deus, enquanto caminhavam, instruídos por Deus, enquanto caminhavam, cheios da mão graciosa e provedora de Deus, o Senhor lhes revelava a sua vontade por meio do profeta Moisés. Portanto, amados irmãos, o que nós encontramos nesse texto é a promessa de um novo Moisés, de um profeta que, embora fosse semelhante a Moisés, é totalmente distinto de Moisés. O texto é claro, quando nos diz as palavras do nosso Deus: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvireis. É um profeta semelhante, mas totalmente distinto, queridos irmãos. Porque, embora Moisés tivesse um ministério profético singular, não pelos prodígios que Deus realizou por meio dele, mas porque ele falava face a face com Deus, como um amigo conversa com outro amigo. No entanto, esta promessa que é feita a Israel, esta promessa que é feita ao povo de Deus, fala-nos de um profeta superior a Moisés. Porque conquanto Moisés falasse com Deus face a face, conquanto Moisés falasse com Deus como um amigo fala a outro amigo, este profeta, cuja promessa aqui lança luz no profeta de Nazaré, Jesus Cristo, o nosso bendito Redentor, este profeta, o profeta de Nazaré, é superior a Moisés. Visto que Moisés, embora fosse amigo de Deus, Jesus é o próprio Filho de Deus. Enquanto que Moisés falava face a face com Deus, Jesus é a própria face de Deus revelada. Aqui, amados irmãos, nós entendemos a essência do ministério profético. O ministério profético em Israel, representado aqui na figura de Moisés, não é para desvendar para a igreja o futuro, não é para desvendar o amanhã para a igreja, não é para desvendar o amanhã para a humanidade. A essência do ministério profético aqui representado em Moisés é nos revelar a face de Deus.
é de nos revelar o rosto de Deus, é de desvendar-nos o rosto amoroso, a face graciosa, gloriosa e poderosa de nosso Deus. Mas veja bem, há nesse texto aqui um segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com você. Está no versículo 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Só a parte A do versículo. O segundo princípio implícito nesse texto, irmãos, é o pedido por um novo Moisés. Deus está falando com Israel, Deus está falando com o povo, por meio do profeta Moisés, falando desta promessa gloriosa de suscitar um novo Moisés, um profeta semelhante a Moisés, mas totalmente distinto, totalmente diferente de Moisés. E Deus lembra a Israel que Ele o fará atendendo a um pedido do povo, atendendo a um pedido de Israel. E o texto, certamente, amados irmãos, lembra-nos de Êxodo capítulo 20, que narra-nos a experiência do povo de Israel aos pés do Monte Horebe, quando Moisés fora instruído acerca da lei de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo de número 18, diz a Escritura: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Percebam, amados irmãos, o verso 16 está implícito o pedido de Israel por um novo Moisés, o pedido de Israel por um mediador, alguém que estivesse entre eles e Deus, alguém que lhes revelasse a vontade de Deus, alguém que lhes revelasse a palavra de Deus, visto que eles ficaram tão espavoridos, atemorizados ante a revelação gloriosa de Deus. E diz-nos a Escritura, amados irmãos, que tão prodigiosa era a presença de Deus naquele lugar, que o monte fumegava, relâmpagos, trovões, a terra tremia, e diz-nos a Escritura que o povo temeu, e o povo não quis se aproximar de Deus, o povo não quis se achegar a Deus. Diziam eles: Moisés, nós morreremos, fala-nos tu em nosso favor e traze-nos as palavras de Deus para nós. E diz-nos o texto bíblico que cada um ficou da sua tenda, reverentemente temendo aquela manifestação, aquela teofania prodigiosa, graciosa da presença de Deus. E então o texto nos diz que Moisés se dirige até a tenda da congregação, que ficava afastada do arraial,
onde a nuvem espessa, escura, diz-nos o texto bíblico, onde Deus descia em uma coluna de nuvem e falava face a face com Moisés. Amados irmãos, certamente o Verbo, certamente o mediador, faz parte dos desígnios eternos de Deus. No entanto, a beleza que o texto nos revela é que também o mediador é uma resposta às nossas petições. O mediador, este profeta que está sendo prometido aqui a Israel, este novo Moisés que está sendo prometido a Israel, é um pedido do próprio Israel. É um pedido do próprio povo. Isso fica claro, isso fica implícito no texto bíblico. O pedido por um novo Moisés, o pedido por um mediador que intercedesse entre Deus e o povo. Mas há um terceiro princípio que eu chamo a sua atenção para que nós observemos no texto. O terceiro princípio que claramente nós encontramos no texto: a necessidade de um novo Moisés. Olha o versículo de número 16, o verso 16, parte B, e o verso 17. Diz assim a Escritura: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Veja, amados irmãos, ainda o texto nos remete a Êxodo capítulo 20, quando Deus desce em uma nuvem espessa, se revelando a Israel, uma teofania, uma manifestação prodigiosa, cujo monte Horebe fumega, relâmpagos e trovões ecoam no arraial de Israel. O povo fica espavorido, o temor assalta os seus corações. Eles temem se aproximar da tenda da congregação, eles temem se aproximar da coluna de nuvem, onde o próprio Deus descia para falar com Moisés. Então, eles pedem para que Moisés interceda entre eles e Deus. Eles pedem que Moisés seja o mediador entre Deus e eles. E a palavra de Deus é: vocês disseram bem, vocês pediram bem. Amados irmãos, à luz do Novo Testamento, esse texto nos faz lembrar, irmãos, a necessidade que nós temos de um mediador. Não podemos nos aproximar de Deus, amados irmãos, levando conosco os nossos próprios méritos. Não podemos nos aproximar de Deus confiando em nossas obras, em nossos esforços ou em nossa aparente bondade, ou em nossa aparente justiça. Visto que não há justiça inerente à nossa natureza, São Paulo diz em Romanos 3,10 que não há um justo sequer. Ele também nos revela em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não temos como nos aproximar de Deus, um Deus santo, cheio de glória e majestade, puro, transcendentalmente santo. Não podemos nos aproximar de Deus revestidos com a nossa pecaminosidade, com a nossa impiedade e com a nossa condição adâmica, corrompida e distanciada da justiça revelada em Cristo Jesus. É tão somente por isso, irmãos,
que nós necessitamos de alguém que intervenha em nosso favor, de alguém que intervenha entre nós e Deus. Porque se não for este mediador, a glória de Deus haverá de nos consumir. Se não fora esse mediador, a santidade de Deus haveria de nos consumir. Os relâmpagos da sua glória, o fulgor da sua justiça, o fumegar da sua santidade, diante deste Deus tão glorioso, não podemos nos aproximar por nós mesmos, por nossas aptidões, pelas nossas próprias justiças, pois todas elas são como trapos de imundície. Nós precisamos de um mediador que esteja entre nós e Deus, de um mediador que ao mesmo tempo se identifique com Deus e se identifique conosco, de um mediador que esteja com Deus e esteja em Deus e ao mesmo tempo seja um de nós, seja semelhante a nós. E este mediador pleno, este mediador perfeito, não era o profeta Moisés. Moisés era apenas uma figura. Moisés era apenas uma tipologia que apontava para o antítipo que, segundo o Novo Testamento, nos revela é aquele a quem João Batista chama no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta a quem João, o apóstolo, escreve no capítulo 1, verso 1, chamando-o de o Verbo, a palavra encarnada, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que é Deus. Este mediador perfeito não poderia ser Moisés. O autor de Hebreus, escrevendo a sua epístola, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 3, a partir do versículo 1, faz questão de ensinar-nos a distinção entre Moisés e Jesus. Observe no verso 1 do capítulo 3, conforme o autor de Hebreus nos escreveu. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de muito maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo Jesus, porém, como filho em sua própria casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui o autor sagrado nos diz que Moisés foi fiel. Embora tenha sido constituído pelo próprio Deus, ele era servo de Deus. Mas Jesus
Jesus é totalmente distinto de Moisés. Ele é digno de muito maior honra que Moisés, diz o autor sagrado. Porque enquanto Moisés faz parte da casa de Deus, da família de Deus, Jesus é o próprio Senhor da casa de Deus. Enquanto Moisés era servo, Jesus é Senhor. Enquanto Moisés era amigo e falava como amigo face a face com Deus, Jesus é o próprio Filho de Deus. Como diz o próprio autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo próprio Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Acerca de Moisés, a palavra de Deus nos diz, ele era servo e um servo fiel, mas acerca de Jesus, a palavra de Deus nos diz, ele é o próprio resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor desta casa de Deus. Ah, queridos irmãos, percebam que o autor bíblico, o autor da carta aos Hebreus, nos diz no verso 1. Ele diz que Deus falou, e falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Os profetas eram porta-vozes da vontade de Deus, eram porta-vozes da palavra de Deus. Mas sobretudo os profetas apontavam para o verdadeiro profeta que haveria de vir e que fora prometido a Israel pelo próprio Deus, no texto que nós lemos nesta noite, no texto da nossa reflexão, Deuteronômio 18, verso 15. Promessa esta, amados irmãos, que se consumou no tempo e na história, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, quando Ele tabernaculou entre nós, quando Ele se fez homem à nossa semelhança, quando Ele se fez gente da nossa gente. Acerca de Jesus, São Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Moisés, ele recebeu do Espírito do Senhor. Mas acerca de Jesus, se diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Verbo encarnado é a consumação da promessa deste profeta que haveria de vir e haveria de ser o porta-voz da palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus encarnada, ele é o Verbo encarnado, ele nos revela Deus como nenhum profeta pôde revelá-lo. Porque embora Moisés estivesse face a face com Deus, é somente Jesus que nos revela Deus como nem mesmo Moisés, nem qualquer outro dos profetas poderia nos revelar. É por isso que quando Filipe indaga Jesus, no capítulo 14 do Evangelho que São João escreveu, fazendo-lhe um pedido ousado: Senhor, mostra-nos o Pai.
e nos bastará. Então Jesus lhe disse: há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não vistes o Pai. Eu vos digo, quem vê a mim, vê o Pai. Ah, queridos irmãos, somente Deus nos revela Deus como Ele é. Somente Deus nos revela o Pai como Ele o é. Como diz o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu tens ocultado estas coisas dos sábios e dos entendidos e as tens revelado aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Pai quiser revelar. Queridos irmãos, somente Deus pode revelar-nos Deus. É Deus que desvenda-se e por meio de Deus nos revela a si mesmo. Ou seja, o Pai se revela no Filho e o Filho, por sua vez, revela-nos o Pai como nenhum outro profeta pode revelá-lo. E uma vez que Ele nos revela o Pai, revela-nos a graça do Pai, o amor do Pai. Amor este revelado na pessoa do Filho, ao condescender conosco na encarnação, se fazer homem à nossa semelhança, e achado em figura humana, morreu a nossa morte, levou sobre si a nossa ignomínia, o castigo que nos trouxe paz, sobre ele foi derramado, e foram nas suas pisaduras que eu e você fomos sarados. Amados irmãos, não há um mediador como o nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés apenas era uma figura, uma tipologia do verdadeiro mediador entre nós e Deus. Esse mediador, amados irmãos, como disse há pouco, necessariamente precisava condescender conosco, precisava ser homem à nossa semelhança. É por isso que o verso 15 diz que este profeta deveria ser semelhante a Moisés. Semelhante, mas totalmente distinto. Este mediador precisava ser humano, haveria de ser suscitado entre o próprio povo de Israel, haveria de ser suscitado da própria igreja. Que coisa gloriosa, amados, que verdade preciosa do Evangelho nos é revelada nesse texto sagrado. Eu lembro a você, meu irmão, minha irmã, da ocasião em que Moisés, conquanto fosse amigo de Deus e falasse face a face com Deus, não contemplava a face do Senhor. Talvez você esteja se questionando, mas isso é um paradoxo. Como ele falava face a face com Deus e não contemplava a face de Deus?
Eu não sei, amados irmãos, lhe explicar, até porque a Bíblia não explica, mas o fato é que a Bíblia revela-nos que Moisés falava face a face com Deus, porém não contemplava a face de Deus. Visto que em Êxodo capítulo 33, o próprio Moisés, conversando com Deus, pede ao Senhor para vê-lo, para contemplá-lo. E o Senhor então lhe diz: tu não podes ver-me, porque nenhum homem pode ver-me e não sucumbir ante a minha glória. Na concavidade da rocha eu vou passar, e eu vou pôr a mão sobre ti, para que tu me vejas pelas costas. Ah, queridos irmãos, veja, o texto bíblico diz, lá em Êxodo capítulo 33, que Deus diz a Moisés: eu vou colocar a mão sobre ti. O próprio Deus está protegendo a Moisés, por ocasião de quando ele revelasse a Moisés, mostrando a sua glória, a sua presença. Mas Moisés não o contempla face a face. Moisés não contempla a face de Deus. E é exatamente por isso que Moisés, conforme a Escritura nos ensina, não é o mediador perfeito, porque um mediador perfeito precisa estar diante de Deus, precisa contemplar a face de Deus. E no Evangelho que São João escreveu, no capítulo 1, versículo 18, palavra de Deus está escrito: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecido, este o revelou. Percebam, amados irmãos, que no início do sermão eu ressaltei que a essência do ministério profético em Israel não é revelar-nos questões futuras, nem desvendar-nos o amanhã, o futuro. A essência do ministério profético, que se consuma plenamente na pessoa de Jesus Cristo, o profeta dos profetas, é revelar-nos a face de Deus, é de nos fazer Deus conhecido de nós, é desvendar o mistério que está envolto, a glória, a majestade do Deus Todo-Poderoso, e condescendendo conosco, nos revelar a face gloriosa, amorosa, bondosa, dadivosa de nosso Deus. Mas há um quarto princípio que eu gostaria de compartilhar com você, que eu penso nós encontrarmos implícito no texto. Está no verso 18 e no verso 19. Observe: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. O quarto princípio, amados irmãos, que nós encontramos implícito no texto, é a identidade do novo Moisés. Se no versículo de número 15 nós encontramos a promessa de um novo Moisés, e no versículo 16, a parte A, nós encontramos o pedido por um novo Moisés,
E no verso 16, a parte B, e no verso 17, nós encontramos o princípio da necessidade de um novo Moisés. No verso 18 e no verso 19, nós encontramos a identidade do novo Moisés. Esse texto, amados irmãos, nutriu no coração dos filhos de Israel a esperança no profeta dos profetas, a esperança no Messias, a esperança no ungido de Deus, a esperança no profeta que haveria de revelar a vontade de Deus, que haveria de revelar o próprio Deus. Profeta este anelado por Israel por séculos e séculos. Profeta este que outros profetas falaram, como Isaías, no versículo 7, verso 14, quando dizem-nos que este menino, este profeta, haveria de nascer de uma virgem. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fala-nos das prerrogativas deste profeta. Porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus lombos, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os profetas falaram deste profeta, de quem eles eram apenas sombras. Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz-nos que ele haveria de nascer em Belém. Quando ele escreve, rompendo em inspiração pelo Espírito Santo, dizendo: e tu, Belém Efrata, posto que tu és pequena entre as milhares das cidades de Judá, de ti me sairá o Redentor, de ti me sairá aquele que haverá de apacentar o rebanho de Israel. Aleluia! É por isso, amados irmãos, que quando o profeta João Batista surgiu no contexto neotestamentário, após 400 anos de silêncio profético, pregando o reino de Deus no deserto da Judéia, confrontando os pecadores a se voltarem para Deus, uma comitiva do Sinédrio foi até ele e perguntou-lhe: tu és Elias? E ele disse: não, não o sou. Tu és o profeta? Ele diz: não, eu também não o sou. Tu és o profeta? A pergunta suscitada pelos fariseus e saduceus, pela comitiva do Sinédrio, remete a esse texto. O profeta que havia sido prometido na lei de Moisés, o profeta que havia sido prometido pelo próprio Moisés. E então eles perguntam: tu és o profeta? E João Batista diz: eu não sou o profeta. Eu não sou o profeta porque eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu batizo com água, mas ele haverá de batizar com fogo, o fogo do juízo divino. Eu não sou o profeta porque eu prego o reino de Deus, mas ele é o profeta, ele é o próprio reino de Deus encarnado. Eu não sou o profeta porque eu não sou digno nem mesmo de amarrar as alparcas de seus pés. Eu não sou digno. Eu quero lembrá-lo, meu querido irmão, minha querida irmã, também, ainda no capítulo 1 do Evangelho que São João escreveu, quando André vai até Natanael e diz-lhe: olha, nós encontramos o profeta de quem Moisés falara. Oh, aleluia! Ele é de Nazaré. E então Natanael disse: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
E André disse: vem e vê. E quando Natanael se aproximava diante do profeta dos profetas, Jesus Cristo, o Senhor lhe disse: antes que viesse a mim, eu te vi assentado debaixo da figueira. Eis aí um varão em que não há dolo. Com estas palavras, o coração de Natanael foi graciosamente impactado pelas palavras de nosso Senhor Jesus. E diante de Jesus Cristo, ele se rendeu dizendo: tu és o Messias, tu és o profeta que Moisés prometera, tu és o Moisés que está prometido na lei de Moisés. E Jesus disse: porque disse que te vi debaixo da figueira, tu crestes? Imagine quando vires os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Ah, queridos irmãos, Jesus é este profeta que o texto aqui nos promete, que a palavra de Deus aqui nos prometera. Profeta este que a samaritana esteve diante dele. Quando Jesus a confrontou, a surpreendeu, revelando a sua vida, descortinando a sua vida, então ela olhou para o mesmo e disse: tu és o profeta. Sim, os samaritanos que não criam na literatura profética, mas tinham apenas o Pentateuco como literatura inspirada, também nutriu em seus corações a vinda deste profeta de quem Moisés falara. Profeta semelhante a ele, mas totalmente distinto dele. Queridos irmãos, o próprio apóstolo São Pedro, no seu sermão, nos fala acerca desta profecia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 22 e 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 22 e verso 23. Diz assim a Sagrada Escritura, o sermão do apóstolo São Pedro: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminado do meio do meu povo. Queridos irmãos, é por isso que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala dessa salvação que nos é concedida em Cristo Jesus, desta graça que nos é concedida em Cristo Jesus. Ele diz no capítulo 2, versos 1 ao 3: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, tendo sido
anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O autor de Hebreus chama a salvação que nos foi concedida de uma grande salvação. E é uma grande salvação por dois motivos. Primeiro, ressalta a nossa indignidade, a nossa pecaminosidade, a gravidade do nosso pecado. Segundo, a grandeza do amor de Deus, da graça de Deus revelada no profeta dos profetas, Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, aprendemos com esse texto 4 princípios que remetem, apontam para aquele que é profeta, rei e sacerdote. Para o profeta dos profetas, Jesus Cristo. Aqui está implícito a promessa de um novo Moisés, o pedido por um novo Moisés, a necessidade de um novo Moisés e a identidade deste novo Moisés, que é o nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Visto que a palavra de Deus mostra-nos que Moisés não deu o verdadeiro descanso a Israel, Moisés não concedeu o verdadeiro êxodo a Israel. Resta-nos um êxodo, resta-nos ainda uma fuga, uma saída, e Moisés não pode nos conceder este êxodo, o êxodo do pecado, que somente Jesus pode nos conceder. Que Deus em Cristo muito te abençoe.